Olá, bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um de nossos módulos aqui do curso Descomplique o seu pré-natal. É muito prazer, como sempre, eu me apresento desejando não só muito sucesso na sua caminhada, mas também um aprendizado contínuo e tranquilo, leve e que seja tão satisfatório para você quanto é para mim estar aqui compartilhando contigo um pouco do meu conhecimento. Este módulo é um módulo muito importante. Eu dou bastante valor ao que vamos dizer e conversar aqui hoje, então espero que vocês fiquem muito atentos para as dicas e para os passos que vamos dar para que você tenha uma gestação o mais saudável possível. Tudo bem? Vamos começar? Vocês aproveitem bastante. Neste módulo nós vamos conversar especificamente sobre a alimentação e a suplementação ideal para uma gestante. Na gestação, o que você precisa, o que você não deve comer. Existe um passo a passo para que eu consiga guiar o meu pensamento ali na hora de escolher o alimento ideal, como que eu devo fazer, o que pode me beneficiar como gestante e o que pode me prejudicar ali no desenvolvimento do meu bebê ou da minha gestação e etc. Então, vocês aproveitem bastante, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e não dá para falar de nutrição na gestação sem falar sobre a desnutrição oculta. Eu já trago desde os outros módulos, desde o start, falando com vocês a respeito da desnutrição oculta, que nada mais é do que você ter uma deficiência de algum nutriente que é importante para o seu metabolismo, para o desenvolvimento do seu corpo como um todo, e na gravidez isso se exacerba de uma forma absurda. Por quê? Porque tem um ser novo sendo gerado do zero. Imagina, duas células se encontram e dessas duas células vai ser gerado um novo ser humano. Uma nova pessoa será criada, vamos dizer assim, né? Vai nascer uma nova pessoa desse encontro de duas células. Então, para que essa nova pessoa, esse novo ser tenha todo o seu metabolismo, seu corpo funcionando, todas as células de forma integralmente funcionando em conjunto, os ossos sendo formados. Imagina, da unha ao cabelo, tudo está sendo formado do zero. Então, esse novo ser, o seu organismo, ele demanda uma quantidade muito, infinitamente maior de nutrientes, de macro e microelementos, e que o seu corpo não tinha até então capacidade de absorver tudo isso. Eu sei, a gente sabe que o corpo ele se adequa e passa por adaptação, e essa adaptação faz com que ele absorva ainda mais nutrientes neste período. Isso é verdade, você aumenta a sua capacidade de absorção. Mas sabemos também que é muito comum a mulher chegar ali na fase final da gravidez com diversas sinais e sintomas que demonstram que ela tem um quadro de desnutrição oculta e que não foi valorizado. Então é muito importante você ter isso como consciência para a gente saber que ela existe, na gravidez ela está potencializada e tem como eu tratar, tem como eu evitar. Como eu evito isso? Comendo de maneira adequada, a quantidade suficiente de macro e micronutrientes e eu conseguir equilibrar o meu organismo. Às vezes será necessário suplementar. Não tudo, como está lá naquelas embalagens, por exemplo, vendidas nas farmácias, mas aquilo que foi essencial para o seu organismo e para o seu desenvolvimento. A gente só tem como saber se a gente dosar. Então, por isso que no módulo anterior nós falamos dos exames especificamente. Os macro e micronutrientes, eles são os elementos que nutrem o nosso corpo. Então, eu preciso avaliar cada um deles para que eu consiga ter maior índice de sucesso, não só naquilo que eu vou comer, para eu guiar aquilo que eu vou me alimentar. Então, se eu estou ciente que tem uma deficiência de vitamina A no meu organismo, eu estou diante de duas frutas, uma tem uma maior concentração de vitamina A e a outra menos, qual que eu vou escolher? É isso, se você não souber, você não tem como fazer essa escolha. Então é muito importante que você tenha noção, pelo menos. Você não vai sair daqui tratando, se autotratando, se automedicando ou se autossuplementando. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você tenha uma maior consciência para que você identifique essa falha no seu pré-natal, por exemplo, no seu cuidado, e você tenha ferramenta suficiente não só para
levantar uma discussão junto com o seu cuidador, mas principalmente para você conseguir procurar com as próprias pernas. Se você não consegue estar aqui no consultório comigo, onde eu já faço essa abordagem com os meus pacientes, você pode, por conta própria, se o seu médico não acreditar, não entender essa conduta, por exemplo, se o seu cuidador não aplica essas práticas e você entendeu que isso é necessário, você pode, por conta própria, procurar um nutricionista, um nutrólogo, e esse profissional, então, em conjunto, em paralelo com o seu pré-natalista, cuidar da sua saúde, da saúde do seu bebê. É muito importante também lembrar que não só os macro e micronutrientes, os minerais são importantes, os metais são importantes. Alguns por potencializar a absorção desses macro e micronutrientes e outros por, na corrente sanguínea, carregar esses macro e micronutrientes. Então eu vou dar um exemplo disso. Todo mundo sabe que o ferro, que é um mineral, ele precisa estar associado com a vitamina C para ter uma maior absorção no organismo. Isso é verdade, porque na cadeia de absorção do ferro entra a vitamina C. Então eu tenho esse micronutriente, por exemplo, associado a esse mineral para aumentar a absorção. Então, se eu não conseguir ter essa visão da importância dos macro, micronutrientes e dos minerais e metais essenciais, eu não vou ter um completo aproveitamento desse meu raciocínio, desse meu tratamento com a suplementação ou com a alimentação. Também é muito importante entender, pesquisar e investigar os metais pesados. Existem metais, cobre, chumbo, por exemplo, que eles têm um poder de quelar, que é o quê? Ele se gruda a um macro e micronutriente e ele impede a absorção ou até a ação desse macro e micronutriente. Então é bastante importante a gente ter isso como consciência também. Bom, e eu queria trazer aqui para vocês alguns passos e comentar cada um deles de como você deve agir para ter uma alimentação mais saudável na sua gestação. No passo 1, é muito importante que você divida ao longo do dia 3 grandes refeições. O que são 3 grandes refeições? São refeições que vão, de fato, nutrir o seu corpo, mas não só nutrir, mas que vai te dar saciedade, que vai ser uma fonte de prazer. A alimentação precisa ser um momento prazeroso no seu dia. Então, por isso faz tanto mal aquelas pessoas que vivem a vida tão corrida e que andam daqui para ali, absurdamente correndo, e param nos fast food da vida, e não só os fast food fazem mal para a sua saúde. O fato deles não serem um bom alimento não é o único que faz denegrir a sua saúde. Na verdade, o fato de você estar o tempo todo nesse corre-corre e não ter esse momento de tranquilidade, de prazer para se alimentar, pode prejudicar não só a absorção, mas também o bem-estar daquele momento, tá? Inclusive podem desenvolver doenças psicossomáticas só por causa desse comportamento, por exemplo. Então é importante que você divida as suas principais refeições em 3 grandes refeições. Eu, particularmente, divido em café da manhã, almoço e café da tarde. No jantar é sempre um lanche, por exemplo. Isso eu, Frederico, né? Eu, pessoa, não é eu como médico. Oriento as minhas pacientes. Por quê? Porque isso precisa ser individualizado, isso precisa ser algo particular de cada um. Às vezes, na minha rotina, não consegue entrar um jantar de forma adequada, então eu vou priorizar o quê? O café da tarde? Ou então, eu não consigo colocar um almoço, então eu vou priorizar ali um lanche e vou fazer o café da tarde como se fosse... Então, assim, eu organizo o meu corpo para que, obviamente, dentro de um contexto mínimo, aceitável, né? Não dá para, não, dentro da minha rotina só dá para eu jantar 3 horas da manhã, não, 3 horas da manhã é hora de estar produzindo melatonina, não é hora de estar produzindo gastrina e outros hormônios que fazem parte do seu metabolismo. É hora de você estar cuidando da sua saúde, da sua saúde do sono e não da sua saúde nutricional, certo? Enfim, depois de dividir, é importante você, nos intervalos dessas grandes refeições, incluírem alguns lanches saudáveis. E por que lanches saudáveis? Porque neste momento é um momento normalmente de menor espaço de tempo e é muito fácil você partir para um lanche não saudável. Então eu tenho aqui um biscoito recheado 3 horas da tarde, já tem 2, 3 horas que eu almocei, então agora eu vou comer e consumir esse biscoito recheado com um pouquinho de café. E aí, obviamente, você vai estar ingerindo um monte de porcaria que vai te encher, vai te saciar, mas não vai te nutrir. Muito pelo contrário, vai te inflamar,
vai tornar o seu organismo mais prejudicado na absorção dos elementos que estão naquelas refeições, ok? Então é muito importante você evitar ficar muito mais de 3 horas sem se alimentar. Eu sei que cada organismo é de um jeito, mas pensem, eu não estou falando aqui de terapias de jejum intermitente, de dietas cetogênicas, que cada uma tem a sua particularidade. Gestante não pode e não deve fazer nenhuma dessas práticas. Então, eu não estou falando dessas categorias especificamente. Então, eu entendo o raciocínio dessa população, entendo o raciocínio dessas nutricionistas e nutrólogos que defendem que você deve comer somente quando tem fome, mas na gestação eu quero potencializar ao máximo a sua capacidade de absorver nutrientes. Então, com isso, eu quero educar o seu organismo a se alimentar de forma regular a cada aproximadamente 3 horas. A gente deve comer sempre que está somente com fome? Não necessariamente, eu posso comer para me nutrir, e não necessariamente porque eu estou naquele momento com fome, necessariamente, ok? É muito importante pensar dessa maneira. E, obviamente, manter o seu organismo extremamente bem hidratado. A dica que a gente dá é que vocês tenham uma garrafa e que vocês saibam a quantidade de água que contém nesta garrafa. Assim, você vai saber quantas vezes por dia. Há quem diz mais que deva ser transparente, de vidro, para você ter o menor contato possível com os elementos tóxicos, né, que vêm do plástico e etc. Então, o porquê de vidro? Para você visualizar ali o quanto está diminuindo naquela garrafa, para você saber, opa, estou tomando pouca, poxa, eu enchi já tem tanto tempo e até agora essa garrafa ainda está na metade. Então, esse contato visual com o elemento que você está tentando ingerir faz muita diferença no final, para você ter uma noção de quanto você tomou de água. É extremamente comum eu pegar aqui no consultório pacientes, não, doutor, mas eu já tomo muita água. Você toma que tanto de água? Me conta. Aí eles dizem, eu tomo uns 2, 3 litros por dia. Aí eu falei, ótimo, nossa consulta agora está 2 horas da tarde. E hoje, me lembra aí, quantas vezes você tomou água? Aí a pessoa para, conta, ela começa a regalar o olho assim, hoje eu tomei 3 copos. Eu falei, então, querida, olha só, se hoje você tomou 3 copos, são 2 horas da tarde, é impossível você tomar outros 18 para completar 2, 3 litros de água daqui até o final da tarde. Não, doutor, mas eu vou fazer, não, é porque à tarde eu bebo mais água. Então, assim, a gente sempre tem um argumento, mas as pessoas sempre ficam chocadas quando elas se deparam com a realidade delas mesmas que elas não percebem. E a água, a gente precisa saber que a sede, ele é, na verdade, um aviso, um grito do seu organismo de que algo já está indo mal. Então, a gente não deveria ter sede nunca, certo? Então, esse conceito é muito importante para que vocês tenham noção a respeito desta importância de ingerir líquidos para se hidratar. E no passo 2, é importante você incluir ali pelo menos 6 porções de cereais e grãos ao longo desse dia, dividido e distribuído nessas refeições. Quais são esses alimentos especificamente? Grão de bico, lentilha, milho. Uns têm mais ou menos índice de carboidrato ou índice glicêmico, que a gente fala, né? Que são amidos, por exemplo, como no milho, e que na absorção vai ser gerado uma maior concentração de carboidrato e, consequentemente, uma liberação maior de insulina. Mas eles não deixam de ser importantes se eles estiverem sendo consumidos de quantidade adequadas, ideais. Esses alimentos são extremamente ricos em micro e macronutrientes e têm um poder de absorção muito grande no nosso organismo. Então tá aí o grão de bico, lentilha, milho, quinoa, eu não coloquei aí, os tubérculos, alguns tubérculos como batata doce, por exemplo, beterraba, cenoura, por exemplo, algumas raízes são extremamente importantes. Mandioca, por exemplo, as batatas baroas, são extremamente ricas em vitaminas, extremamente ricas em carboidratos de baixo índice glicêmico e sim, é muito importante que a gestante consuma carboidrato. No passo 3, é muito importante que você tenha aí porções de legumes e verduras nas suas refeições. Os legumes e as verduras têm particularidades e concentrações de algumas vitaminas que não tem em nenhum outro alimento.
como, por exemplo, as folhas verdes escuras, mas não somente elas. Os legumes que são coloridos são extremamente ricos em vitamina A, principalmente os amarelos, alaranjados e avermelhados. Então é extremamente importante você ter esta variedade. Frederico, eu não consumo legumes e verduras desde criança. É importante você saber que você pode ter sim algum distúrbio alimentar, mas é também importante saber que a alimentação é um hábito aprendido. Você tem como educar o seu organismo para aprender a consumir alimentos de forma adequada. Então é muito importante você experimentar, dar oportunidade ao seu paladar de se acostumar com aquilo ali, tentar fazer de forma mais agradável possível, sem traumas, sem tentar engolir, sem mastigar para não sentir o gosto, porque isso são estratégias que não vale a pena. A gente precisa ter isso como uma fonte de prazer real, e isso é possível, ok? Muita atenção para as frutas que são de alto índice glicêmico. Então tem muitas frutas que sim, são riquíssimas em vitaminas. Então, por exemplo, a laranja, ela é muito docinha, por exemplo, ela é muito rica em vitamina C? Sim, mas ela também faz um índice glicêmico muito alto. Então, se eu tiver que consumir, que eu consuma com bagaço, porque assim eu vou estar ingerindo muito mais fibras, eu vou estar melhorando a minha função intestinal, então eu vou estar ajudando o meu organismo de alguma forma, tá? Então é muito importante você ter cuidado com alimentos, por exemplo, como a uva, que ela é extremamente pequena, riquíssima em um monte de vitaminas, mas ela, por ser tão pequena, a gente acaba consumindo o quê? Um cacho inteiro, 20, 30, 40 uvas em uma única sentada ali, você toma, você chupa um cacho inteiro. E isso é perigoso por quê? Porque o índice de açúcar nesta fruta é muito alto. Então é muito importante vocês terem esse tipo de cuidado, ok? Então, no nosso próximo passo, a gente ter um alto consumo de fibras e um bom funcionamento intestinal. Por que isso? O alto consumo de fibra vai fazer com que o seu organismo e o seu intestino funcione de forma adequada. E funcionando de forma adequada, o que seria um funcionamento adequado? Se eu me alimento todos os dias e todos os dias eu tenho uma produção de bolo fecal, por que eu não elimino esse bolo fecal todos os dias? Se você não vai ao banheiro todos os dias, você está sofrendo de algo que pode ser corrigido, tanto na sua alimentação quanto na suplementação dos micro-organismos que poluem corretamente o seu intestino. Então é importante você ter uma ideia, pelo menos. Ah, mas eu sempre fui assim, eu funciono bem assim, eu não sinto nem dor, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer nada. Engano seu, precisa sim, porque você pode ter uma melhor absorção caso você tenha um funcionamento melhor do seu intestino. E para melhorar o funcionamento do seu intestino, eu preciso me hidratar abundantemente e aumentar o número de fibras na minha dieta. Então, isso é extremamente importante você saber. Então, as fibras vão fazer com que a água, e obviamente eu estou falando de fibras que são hidroestáticas, ou seja, elas não repelem, muito pelo contrário, elas atraem água para onde elas estiverem. Elas puxam a água. Então, o que eu estou dizendo? Que se eu tenho uma quantidade maior de fibras dentro do meu intestino, eu tenho uma maior atração de água ali para dentro e, consequentemente, eu tenho fezes mais fluidas. E, obviamente, elas estando mais fluidas, elas ficam mais espalhadas. Imagine a luz intestinal. Olha só, preste atenção. Se eu tenho um bolo fecal muito duro, um alimento muito compactado passando dentro do meu tubo digestivo, imagina um tubo, imagina um cano de PVC e eu estou passando um bolo alimentar dentro desse tubo. Então você imagina, se ele estiver muito compacto, somente a parte externa desse bolo alimentar, somente o que está em volta desse bolo alimentar, que está em contato com a parede interna desse tubo, é que vai ter contato com essas células que captam os nutrientes. Então você pode imaginar que se eu tiver um bolo fecal muito endurecido, ele passa com contato mínimo com a parede intestinal, porque só a parte externa dele está tendo contato com a parede intestinal. Isso significa que se ele estiver mais fluido, ele vai estar mais espalhado ao longo de todo o meu tubo digestivo e, consequentemente, eu exponho mais nutrientes a maior contato com essas células e, consequentemente, ele absorve de forma muito melhor, certo? Então, por que isso é importante? Porque ter uma potencialização na absorção dos macro e micronutrientes e dos minerais, eu tenho aí uma maior eficácia no meu
tratamento, maior desempenho do meu corpo. Vamos para o passo 5. 3 porções diárias de leites e derivados. É uma excelente fonte de cálcio. Eu, particularmente, tenho como consciência de que nós, como mamíferos e principalmente adultos, nós não precisaríamos, se nós alimentássemos de forma adequada, de leite para a sobrevivência, como fonte de cálcio, porque a gente tem altíssimas concentrações de cálcios em vários outros alimentos, como nas folhas verdes escuras e também nas proteínas animais. Também tem uma boa concentração. Então, depender necessariamente do leite e principalmente do leite de outra espécie, talvez não me parece ser tão coerente. Tá? Mas o que importa dizer é que é um nutriente extremamente rico e uma fonte riquíssima de cálcio, e é importante ter no nosso alimento, sim, ok? Então, quando eu falo de leites e derivados, eu estou falando dos queijos, e aí a gente dá preferência a queijos que têm uma maior concentração de gorduras boas, são os queijos amarelos, né? E não necessariamente os queijos fermentados, ok? Porque eles têm uma absorção pior no nosso organismo. E os amarelos e cozidos, eles têm uma absorção um pouco melhor, além de que o cozimento pode matar a maioria dos germes que podem conter ali naquele alimento, ok? Porque sim, é um alimento perigoso, é um alimento tóxico, né? Ele é um alimento potencialmente contaminado, ok? Porque ele é ingerido cru, né? O processo de armazenamento e etc. É importante você, além de, obviamente, leite e derivados, ter pelo menos uma porção em cada uma dessas refeições de carne, aves, peixes e ovos. Por que esses alimentos especificamente? Porque esses alimentos são extremamente essenciais para te introduzir alguns nutrientes, coenzima Q10, por exemplo, como alguns aminoácidos que contêm exclusivamente na proteína animal, ok? Então, é importante que você tenha aí uma boa variedade desses nutrientes no seu alimento. Vamos para o passo 6. A gente precisa introduzir óleos de boa qualidade. Quando a gente fala de óleos de boa qualidade, a gente sabe, né, que a cada temporada isso muda, né? Antes o azeite era vilão, agora não é mais. A manteiga era vilã, agora não é mais. E assim por diante. Mas assim a gente faz ciência. A gente caminha conforme as evidências vão aparecendo. Então antes o ovo era do mal e agora a gente sabe que ele não é mais. Por quê? Porque a ciência estudou e descobriu isso. Que bom, né? Graças a Deus que nós temos a ciência para nos livrar daquelas coisas que a gente acreditava anteriormente. A gente está aqui para evoluir, não é mesmo? Então nós estamos evoluindo juntos com a ciência. Isso é muito importante. Então, incluir óleos de boa qualidade, como por exemplo azeite, manteiga, alguns óleos vegetais, como por exemplo óleo de coco, óleos que são de boa qualidade, que vai te nutrir, que vai fazer com que você ingira uma boa quantidade de fontes de gordura de boa qualidade, ok? É muito importante aí, saiu apagado. A gordura trans aí, esse símbolo que está do lado, acho que está um pouquinho, pelo menos para mim aqui, está apagado. É um símbolo de corte, assim, de negativo, para você tentar abolir. A gente sabe que as gorduras boas, elas são divididas em saturadas, as monossaturadas e as poliinsaturadas. Então a gente precisa dar crédito a essas gorduras que são gorduras boas, que aumentam o meu nível de colesterol bom, é uma boa fonte de colesterol e de ômega, por exemplo, mas que eu devo abolir, que são as gorduras trans, que são gorduras químicas produzidas em laboratório, como as gorduras, por exemplo, hidrogenadas, que adicionam ali vários elementos para que elas seja cada vez mais eficaz para o objetivo pela qual ela foi criada, como, por exemplo, os alimentos industrializados, são extremamente ricos em gorduras trans. Então, é muito importante você abolir essas fontes de gorduras da sua alimentação, tá bom? Então, no passo 7, o que nós devemos evitar? Abolir os alimentos que são pró-inflamatórios do meu organismo, que eles não só prejudicam a absorção do meu dos meus macro e micronutrientes, mas que também eles inflamam a parede do meu intestino, inflamam e prejudicam essas células da luz que estão ali na camada interna do meu intestino, e isso não é uma inflamação igual a gente sabe, por exemplo, eu torci o joelho, meu joelho está inchado, está doendo, está vermelho porque ele está inflamado. A gente está falando de uma microinflamação
que na verdade danifica ali a camada mais superficial da célula e faz com que ela não absorva adequadamente os nutrientes que passam por ali. Então, esses alimentos que são tóxicos para o nosso organismo, na verdade, ele não é porque ele contaminam ou é tóxico porque ele vai envenenar o nosso organismo, mas é porque ele vai inflamar o nosso organismo, impedindo que ele tenha ali a ação que ele precisa ter para aquela determinada ocasião. Então tá aí os refrigerantes, né, os suco industrializados, porque eles contêm muitos conservantes e muitas outras substâncias químicas, né, que não são alimentos. Os biscoitos recheados, dei exemplos, né, guloseimas, né, enfim, alimentos com muita industrialização, eles normalmente são muito ricos em muitas porcariadas, né, muitos alimentos são inflamatórios e tem essas características. No nosso passo número 8, é muito importante você diminuir o seu consumo de sal. Não só por conta da relação do sal e a pressão, mas muito mais importante do que isso, é porque o sal, ele retém muito líquido e ele acaba ocupando um espaço muito grande na nossa célula. Faz com que o nosso organismo absorva menos nutriente, porque ele tem, de questão de espaço mesmo, compartimental, ele tem um espaço afetado por líquidos que são atraídos por aquele sal, por aquele sódio. Então, diminuir o consumo de alimentos que são extremamente ricos em sal é uma coisa muito importante de se fazer. Então, tá aí os hambúrgueres, né, os industrializados do modo geral, os charques, conservantes, vegetais, os enlatados, né, enfim, porque esses alimentos contêm não só esses produtos químicos que são inflamatórios, mas eles normalmente contêm muito sódio, tá? Muito sal. É muito importante ficar atento a isso. Nosso passo número 9, é importante a gente diminuir o índice e a probabilidade de desenvolver anemia na gravidez. E por que a anemia isoladamente a gente colocou aqui? Porque é a mais comum, disparada a mais comum. Então, diminuindo, a gente poderia colocar outras coisas, né? Diminuir o consumo de açúcares para diminuir a chance de diabetes, diminuir o consumo desses conservantes para diminuir a inflamação do intestino. Mas a gente traz a anemia porque a anemia ela é a maior recorrente no pré-natal. Então, a gente não adianta nada suplementar grandes quantidades de ferro se o seu organismo não tem capacidade alta de absorver esse mineral. Então, é importante você ter isso pelos alimentos. Então, tá aí alguns alimentos que são ricos em ferro e que faz aí com que você absorva a maior quantidade possível desse ferro. A gente sabe sim que os vegetais contêm grande quantidade de ferro, principalmente os folhosos, verdes escuros, mas a gente tem uma menor capacidade de absorção de ferro desses nutrientes. A gente tem uma maior capacidade de absorção do ferro de fonte animal. Então, as proteínas vermelhas, por exemplo, vísceras, são alimentos ricos em ferro, ok? Então, é muito importante. E, obviamente, como a gente sabe que a associação do ferro com a vitamina C se faz presente em todo organismo de mamíferos, a gente precisa aí ter um alto consumo de alimentos que têm uma boa fonte de vitamina C. Acerola, laranja, caju, limão, por exemplo. A gente sabe que também os folhosos verdes também contêm vitamina C. E no nosso passo número 10, a gente tem aí que ter um ganho de peso saudável. Isso varia de pessoa para pessoa, sim, a gente sabe muito bem disso, mas é importante você ter aí um autocontrole sobre o seu ganho de peso. A gente distribuir aí para uma pessoa que a gente chama de eutrófica, que são aquelas que têm o IMC normal, que é entre 18 e até 24,9. Então esse IMC ali nas primeiras semanas de gravidez ou pré-gestacional, né? Obviamente que com o ganho de peso esse IMC vai alterar. Mas ali no início da gestação ou pré-gestacional, na nossa avaliação pré-gestacional, por exemplo, traçar o IMC dessa paciente para dizer ela ter uma ciência de qual é o ganho máximo de peso que ela pode ter na gestação é muito importante. E a gente sabe que deve variar ali de forma espetacular entre 8 e 10, mas a gente sabe que atingindo até 12 quilos ao longo de toda a gravidez ainda está dentro de um limite aceitável. Para o Ministério da Saúde, eles aconselham que no máximo até 16 quilos, mas a gente sabe que isso é muito quilo, já tem um impacto enorme sobre a sua saúde. Então a gente deveria ficar ali entre, no máximo, 8 e 12 quilos ao longo da gravidez. Mas, para as pacientes que já estão em sobrepeso, elas deveriam ganhar menos, ok? Algumas pacientes ganham até bem menos do que isso.
Então isso precisa ser traçado individualmente, tá bom? Então é muito importante que você tenha um autocontrole do ganho de peso. Para isso você deve se alimentar de forma adequada, ter uma boa prática de atividade física e, obviamente, diminuir aí o consumo das bebidas e dos alimentos que são calóricos e também diminuir o consumo de fumo, ok? Bebidas alcoólicas e fumo está incluído no passo 10, não tem necessariamente diretamente relacionado ao peso, mas são componentes aí do passo 10 que deve ser abolido na gestação. Bom, pessoal, queria trazer aí para vocês esses 10 passos e é muito importante que vocês os sigam para que vocês tenham uma gestação o mais saudável possível, ok? Muito obrigado por estarem aqui comigo, que seja muito aproveitador para vocês aí e que vocês estejam um aprendizado mais próximo do ideal, potencializado, né, por esses vídeos e por estas aulas, ok? Vocês fiquem aí atentos que já a gente vai subir não só esta, mas também a próxima aula para que vocês possam aproveitar o máximo possível. Tenham um ótimo dia aí para vocês.